Eu vi um pastor muito famoso dizendo o seguinte, que só tem dois tipos de pessoas nesta terra. Um é aquela pessoa que faz o que precisa fazer para alcançar os seus objetivos, e tem o outro tipo de pessoa que faz o que precisa fazer para ter uma desculpa para não alcançar os seus objetivos. Algo mais ou menos assim. Só que o pastor esqueceu só de um detalhe. Por que será que essas pessoas que arrumam desculpas ou não conseguem seguir na direção dos seus objetivos ou não conseguem alcançar, por que será que elas agem dessa forma? O que acontece na vida dessas pessoas? Então, nós aqui vamos explicar por que isso pode acontecer. Isso, normalmente, 99% das vezes, está relacionado ao subconsciente dessas pessoas, porque o paradigma dela tem programas mentais que fazem com que essa pessoa haja dessa forma. E eu tenho certeza que muitas pessoas que acompanham o nosso canal já passaram por alguma situação em que tentaram alcançar um objetivo e ainda não conseguiram, porque isso faz parte dessa jornada de aprendizado humana. Só que você consegue resolver essa situação se você mudar esses programas mentais. Eu vou explicar novamente para as pessoas que ainda não compreenderam como que isso funciona. Se você busca um objetivo e ainda não alcançou esse objetivo, já tentou várias coisas e ainda não alcançou, se você procrastina, não faz o que deveria fazer, quando deveria fazer, você pratica a conhecida autossabotagem, e se você não acredita que você é capaz de alcançar alguns objetivos ou sonhos que você tenha de forma consciente, quando você pensa, sabe? Tipo, eu gostaria de ter um carro assim, uma casa assim. Se você está seguindo nesse sentido e, inclusive, não acredita que você é capaz, é porque você tem programas mentais que foram inseridos na sua mente sem que você saiba. É tipo uma lavagem cerebral. Tem formas de fazer isso e as pessoas nem sabem que receberam esse tipo de lavagem cerebral. Na guerra, por exemplo, utiliza-se muito um tipo de lavagem cerebral que é através da dor. Eu já disse isso aqui no canal, vou repetir. E tem outras formas de fazer também. O que a maioria recebeu, a humanidade, eu digo de forma geral, a lavagem cerebral é uma lavagem cerebral de forma subliminar, de maneira bem sutil, e que as pessoas não conhecem isso, não têm conhecimento disso e recebem essas informações de forma intencional. Tem um grupo de pessoas na humanidade, alguns chamam de sistema, outros chamam de a elite global e etc. Qualquer nome que você dê, não importa, importa é que aconteceu. Agora, na guerra, como que eles costumam fazer? Geram algum tipo de dor na pessoa, e quando a pessoa está sentindo aquela dor, aquela coisa insuportável, eles inserem programas mentais, autossugestões para a pessoa, afirmações de forma negativa. Então, elas provocam a dor e, de repente, implantam códigos mentais para que aquela pessoa se comporte de determinada forma. E ela vai se comportar depois de maneira inconsciente, da forma que aquelas pessoas desejam que ela se comporte. Vamos dizer, os torturadores. Os torturadores invadem o subconsciente das pessoas através da dor e criam códigos mentais dos mais variados tipos, até mesmo para que aquela pessoa se torne um traidor, um criminoso e coisas horríveis. E tem uma forma muito comum que é através da repetição. Esta é a maneira mais comum, a maneira mais usual de exercer essa lavagem cerebral nas pessoas.
E quando você estava lá na barriga da sua mamãe, você já começou a receber essas informações do paradigma atual da humanidade, que é um paradigma baseado em mentiras, em crenças negativas de limitação, autossabotagem, escassez, todo tipo de desarmonia e de coisas que não são verdades. Mas isso aconteceu com a maioria das pessoas, desde quando você estava na barriga da sua mamãe. Porque as informações que sua mãe foi recebendo, por exemplo, informações da televisão, das novelas, dos filmes, informações das igrejas, das escolas, das vizinhas, dos amigos, dos parentes, dos avós, de tudo quanto é tipo de lugar, do rádio que você pode imaginar. Essas informações chegaram até você e foram entrando no seu subconsciente, e o seu subconsciente armazenou essas informações até hoje. E quando você foi crescendo, quando você era uma criança, ali 1 ano, 2 anos, 5 anos, você também foi recebendo imprints, ou seja, você foi recebendo esses implantes de códigos mentais que vêm sendo repassados de gerações em gerações. Que tipo de códigos mentais? Vou te dar alguns exemplos aqui. Que pobre nasce pobre e que nasceu pobre vai morrer pobre. E os ricos ficam cada vez mais ricos. Ricos não entram no reino dos céus. E assim por diante. Todo tipo de códigos mentais que você puder imaginar foi colocado na mente das pessoas de maneira intencional para manter uma parcela da humanidade como escravos mentais que têm um mindset, uma configuração mental para que as pessoas se comportem de determinada forma. Assim, você tem uma elite, um grupo que se mantém no topo e a família deles, os filhos e os netos, e isso vai passando de geração em geração. Administrem este planeta, o mundo, e uma outra parte dessas pessoas são os escravos, tanto os que estão na miséria, como as pessoas que também estão no segundo degrau, o nível das pessoas que fazem parte da classe média. Algumas pessoas que começam a romper essa escravidão mental e comportamental são pessoas que saltaram para o terceiro degrau, que é aquela escala de Maslow, que o professor Hélio Couto, inclusive, cita muito. Esse terceiro degrau é o degrau do poder. São pessoas que superaram esse segundo degrau e estão buscando o poder, tanto o poder político quanto o poder econômico. Se tornar multimilionários, bilionários ou pessoas que governam cidades, nações e etc. Essas pessoas romperam. Tem aquelas pessoas que estão buscando romper, as que estão no caminho do quarto degrau, que é o autoconhecimento. Pessoas que estão buscando entender o subconsciente, entender quem elas são, de onde vieram, o que estão fazendo aqui. Essas pessoas já estão buscando romper essa barreira, mas muitas vezes elas não conseguem. As pessoas também do quinto degrau, que é a parte da espiritualidade, pessoas que são participantes ativas de grupos religiosos, grupos espiritualistas, participam da igreja de maneira ativa, fazendo caridade, ajudando, colaborando. Essas pessoas que são ativas, não aquelas pessoas que vão uma vez por semana, uma vez por mês à igreja. Essas ainda normalmente estão no segundo degrau. Mas aquelas pessoas que são participantes ativas também estão no quinto degrau, que é o degrau da espiritualidade. É uma escala psicológica que o psicólogo Maslow identificou e anotou, e hoje nós temos essa, vamos dizer assim, compreensão dos objetivos das pessoas. Então, se a pessoa está no quinto degrau, ela também ainda continua, de certa forma, fazendo parte dessa escravidão mental, porque tem toda uma estrutura de dogmas, doutrinas
que ainda inserem programas mentais limitantes de escassez, autossabotagem, zona de conforto, paradigma de separação, acreditar que tudo está separado e que você não tem interferência na realidade, como prova hoje a física quântica, a ciência, que diz que o observador interfere no comportamento da matéria. Você interfere no comportamento dos elétrons, da matéria, dos átomos. E tudo tem átomo. Tudo que você percebe como matéria é constituído por átomos. E esses átomos têm elétrons. E o experimento da dupla fenda é o experimento mais famoso da física quântica, provou inúmeras vezes que a pessoa interfere no comportamento do elétron. Claro que tem alguns físicos, os ateus, que não aceitam isso. Por que eles não aceitam isso? Porque esse experimento dá para fazer, com esse conhecimento, dá para fazer satélite, internet, telefone celular, GPS, míssil, bomba atômica, inúmeras tecnologias que nós temos hoje, dá para fazer isso, sem você ter que se aprofundar na parte do vácuo quântico. Então, para eles é mais fácil utilizar o que o experimento comprova para fazer essa tecnologia, essa parafernália eletrônica, e não colocar a consciência, a presença de Deus como parte desse experimento, porque o experimento mostra que você interfere no comportamento do elétron. Isso é fundamental que as pessoas entendam. E quando você entende isso, a sua mente passa a ser uma mente forte, uma mente mais forte, porque agora você sabe que o simples fato de pensar interfere no comportamento das coisas, interfere no comportamento, nas atitudes, até mesmo das outras pessoas. Porque quando você pensa em algo, suponha que você tem um objetivo de conquistar algo, alguma coisa que vai fazer parte do seu patrimônio, uma casa. Quando você pensa nisso, quando você se concentra nisso, essa sua intenção, ela passa a fazer parte do seu campo eletromagnético. E isso emana uma frequência específica para o universo, como se fosse uma rádio. E você se torna uma estação de rádio que, quando você emite essa frequência, você está também atraindo situações semelhantes a esta frequência que você está enviando. Então você tem esse pensamento agora que você interfere no comportamento da realidade. Você fez uma escolha por algum objetivo. Agora você está emanando isso para o todo e essas informações estão sendo atraídas para você. Porque, lembra, tudo é energia e informação. Tudo tem endereço. E você também tem um endereço, uma assinatura energética, uma assinatura vibracional, que é formada pelos seus pensamentos conscientes, subconscientes e os seus sentimentos. Preste bastante atenção nisso. Pensamento consciente é isso que você percebe, tipo assim, eu quero um carro assim, modelo ano tal, X, etc. Isso é a forma que você pensa consciente. O seu subconsciente é o que armazena todas as informações que você já vivenciou durante a sua vida e é a parte da sua mente que controla a sua vida. Controla em torno de 88% a 87%. Então, tudo que você pensa e acredita, as suas crenças estão no seu subconsciente. E quando você tem um pensamento, por exemplo, eu acredito que eu sou capaz de alcançar este meu objetivo, esta minha casa, esse meu carro, essa nova fonte de renda, ampliar a minha renda, ganhar mais de uma renda. Quando você tem essa crença consciente e se você tem isso subconsciente, o seu sentimento também é semelhante. É o sentimento de acreditar que você é capaz disso. E quando você faz isso, você tem uma mente forte.
Você tem uma mente poderosa. E essa sua mente forte interfere até mesmo nos seus sentimentos. Vou te dar um exemplo. Se você pensar em uma criança que você gosta muito, um bebê, por um minuto, ficar pensando nessa criança, dando aquela gargalhada, aquele sorriso gostoso, quando você se concentra nesse tipo de situação, o seu pensamento vai entrar em ressonância com determinadas frequências. O seu pensamento consciente, subconsciente e o seu sentimento vai mudar. Isso tem a capacidade de mudar o seu sentimento apenas por se concentrar nessa situação. Veja como isso é importante. Até mesmo a química do seu corpo, a bioquímica do seu corpo, os hormônios, os neurotransmissores mudam quando você se concentra em determinada situação. Agora, preste atenção. Com este conhecimento que eu estou te passando, você consegue ter uma mente forte para que você alcance os seus objetivos. Claro que é interessante você compreender mais sobre como isso funciona. Por isso que a gente tem muito conteúdo relacionado a este tema aqui no nosso canal. Agora que você compreende que você tem uma mente consciente, uma mente subconsciente que na verdade manda na sua vida a maior parte do tempo, e você pensa que é você, não é você. Você manda aproximadamente 12, 13%. O seu livre-arbítrio é somente isso. As pessoas às vezes têm determinados pensamentos e acham que foi ela que teve o pensamento. Mas, na verdade, quem teve esse pensamento foi o vô dela, o bisavô dela, foi o pastor da igreja da avó dela, o padre, a professora. E esses pensamentos manifestados através ou de energia, por estarem próximos, porque o ambiente afeta o DNA das pessoas e o subconsciente capta também essas informações. Ou foi através da fala, da verbalização. Então essas informações das pessoas lá do passado chegaram para você e estão armazenadas no seu subconsciente. Como eles pensavam, você hoje pensa e acha que o pensamento é seu. E na verdade não é seu. Mas tem como você mudar isso se estas situações estão te controlando e não estão deixando você alcançar os seus objetivos, ou até mesmo você tem dúvidas. Dúvidas de quê? Deste ensinamento, por exemplo, muito poderoso e que transforma vidas. Foi ensinado lá atrás o seguinte: tudo que pedirem em oração, crendo que receberam, receberão. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ponto. Agora, se você tem uma mente forte, que acredita nisso, que sabe disso, que sabe que a ciência já provou que isso é verdade, se você tem a mente consciente, subconsciente, os seus sentimentos respondem a isso. Você se sente bem, no mínimo alegre, coragem, entusiasmo. Você vai na direção daquilo que você quer. Dessa forma, quando você tem toda esse 100% seu nessa vibração, você faz o que é chamado de colapso da função de onda. Você cria a sua realidade de maneira consciente. Mas lembra que eu falei quando você tem um objetivo e interfere inclusive nas pessoas, no comportamento das pessoas? Agora, as pessoas também estão trabalhando, agindo para que este seu objetivo aconteça. Como que isso acontece? Como que isso funciona? As pessoas vão trabalhar para gerar determinadas coisas, essas situações vão chegar até você como oportunidades, vendas, dinheiro, emprego, network, conhecimento, informações. São infinitas possibilidades. O universo passa a trabalhar em harmonia, em sincronicidade para atender o que você está pensando e sentindo, atender essa sua intenção, essa sua vontade. Mas se você ainda não consegue fazer isso de forma consciente, porque é um trabalho que é necessário um tempo para você dominar essas informações e ter realmente uma mente forte, você pode utilizar uma ferramenta como a minha, que se chama ressonância mental, a ferramenta mais poderosa de reprogramação do subconsciente. Tudo isso que eu te falei vai se tornar natural. Natural, tão natural quanto você sentir fome depois de um determinado tempo que você não se alimenta, sabe? A fome vem naturalmente. Essa sua capacidade de criar a sua realidade naturalmente se torna cada vez mais natural.
quando você reprograma o subconsciente com códigos arquetípicos, porque isso é muito poderoso. Arquétipos é a estrutura primordial do universo e você coloca isso na sua mente, códigos mentais poderosos, um mindset poderoso de prosperidade, autoestima elevada, abundância, dopamina para você agir, fazer, não procrastinar, confiar mais. Então a gente coloca códigos mentais como se fossem códigos de uma inteligência artificial que fazem com que o seu subconsciente, a partir do momento que você passa a utilizar através da repetição diária, enquanto você está dormindo, o seu subconsciente passa a te obedecer o que você pensa conscientemente. A gente bloqueia, vamos dizer assim, aquelas crenças limitantes que te atrapalham, que você recebeu das gerações passadas, da sociedade, etc., que vão atrapalhar a sua ação, o seu relacionamento com o entorno. A gente tira essas informações antigas na verdade, elas continuam lá, mas a gente consegue colocar informações mais poderosas que substituem essas. Os códigos mentais se reorganizam. Isso se chama plasticidade neural, porque o seu cérebro começa a se reorganizar. As ligações sinápticas entre os seus neurônios, elas se reorganizam. Aí no momento quando você pensar em alcançar algo na sua vida, você não vai duvidar mais, porque você vai ter o sentimento, porque foi reprogramado o seu subconsciente. O sentimento que você merece, a sua autoestima elevada, que você é capaz e você age. Quando tiver que fazer alguma coisa, você vai agir e vai deixar de adiar, aquela questão de deixar para a última hora ou atrasar e etc. Você vai mudar a sua vida totalmente, como milhares de pessoas já estão fazendo que utilizam a ressonância mental. Quer saber mais sobre ela? Link aqui na descrição. Quer saber mais sobre assuntos como esse? É só se inscrever aqui no meu canal. Muito obrigado por sua presença e até o próximo vídeo.